Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o Dipoa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O Dipoa é um programa de entrevistas que trata de temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. Ao meu lado nesta semana, minha colega Ana Ávila. Seja bem-vinda ao programa, Ana. Obrigada, boa tarde, gente. A Temis, organização que trabalha no enfrentamento das discriminações e violências cometidas contra as mulheres, formou em agosto do ano passado a 18ª turma de promotoras legais populares, as PLPs. O programa capacita lideranças comunitárias em noções básicas de direito, direitos humanos e direitos das mulheres. O objetivo das promotoras é promover o enfrentamento da violência de gênero nas regiões em que moram em Porto Alegre. A Maria Guaneci é uma PLP que trabalha na Restinga há anos e hoje é uma das principais referências do programa, atuando na formação de novas promotoras. Já a Senira é uma promotora legal que atua aqui do lado da sede da Cubo Play, na Bom Jesus. Então, eu queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite. Maria Guaneci e Senira, é um prazer conversar com vocês. Igualmente, é nosso prazer. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Luiz Eduardo. Obrigada, Ana. É sempre uma alegria poder estar na mídia falando do nosso trabalho, né, Senira? Falando do que a gente faz e da importância do que a gente faz. Gurias, eu queria começar perguntando para vocês, aproveitando que o nosso programa é o Dipoa, né? Ele fala de temas relacionados com Porto Alegre. Eu queria começar primeiro perguntando para vocês como é que é a relação de vocês com a cidade, com a nossa Porto Alegre. Então, as promotoras legais populares, né? Elas estão em todos os bairros de Porto Alegre. Cada bairro de Porto Alegre tem um grupo de promotoras legais populares, formada pela ONG Temis. E essas mulheres, justamente por elas residirem na periferia, né, nos bairros distantes do centro de Porto Alegre, elas estão envolvidas em vários espaços. Conselhos de saúde, conselhos de segurança, conselho de educação, conselheiras tutelares. Elas trabalham em escolas infantis, fazem parte de movimentos importantes também, né? Então, ao se relacionar com Porto Alegre, esses movimentos são importantes porque elas estão ali também numa luta para que essa cidade de Porto Alegre seja cada vez mais inclusiva, né? E um espaço melhor para se morar, né? Meu nome é Senira, muito obrigada a vocês dois que estão presentes nesse momento. Assim, minha relação com Porto Alegre também, ela é muito efetiva, como a colega falou, porque eu sou dos movimentos sociais, eu sou do movimento social do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e a gente batalha muito. E pela nossa região, que é a região leste, onde eu atuo, porque eu não só faço o bairro Bom Jesus, como eu faço toda a Morro Santana, a Berta dos Morros, todos, Morro Santana, Laranjeiras, Beco Souza Costa, são várias e várias regiões que pertencem à leste. Então, a gente sou chamada para fazer esse trabalho. E como eu também sou conselheira do orçamento participativo, e a gente briga muito, então eu tenho muito conhecimento através com a prefeitura também, porque a gente faz as nossas reuniões. E dentro da nossa região, o que eu mais busco para a periferia, principalmente para o bairro Bom Jesus, é o trabalho com as mulheres. Inclusive, eu tenho um trabalho de mulheres, um grupo, que é o Grupo Arte Mãe, que eu já estou dentro desse grupo. Eu cheguei em Porto Alegre em 1985, e em 1986 eu comecei a trabalhar dentro desse grupo. Eu era simplesmente, bem dizer, uma criança no meio daquela terceira idade. E eu continuo esse trabalho dentro do bairro Bom Jesus, e no Morro Santana, na Laranjeiras, até hoje. E eu atuo como PLP, fazendo um trabalho assim, muito bom. Desde que eu me formei, a gente não tinha nosso SIM, agora nós temos nosso SIM, que é aqui na Jerusalém. Que é o Serviço de Informação às Mulheres. São as mulheres, por causa que as mulheres precisam muito. As mulheres são as que mais necessitam de apoio hoje em dia, e principalmente de outra mulher. Porque ali ela pode se abrir, conversar. E principalmente o meu trabalho mais, que todo mundo diz, é pelas negras, vou falar real, né? Pelas negras, porque são elas que sofrem mais hoje em dia. Então, isso aí para nós, como os PLP, é um trabalho muito maravilhoso que a gente faz em poder se sentir, em poder ajudar as mulheres. Eu, inclusive, já tenho muitas demandas, já fiz muito trabalho, já consegui muitos processos, já consegui fazer muita coisa boa pelas mulheres que mais precisam.
E pelas crianças também, né? Porque sempre envolve a questão do feminicídio, envolve a criança junto, né? É a mulher e a criança que sofre. Enquanto o homem faz, e acontece e continua sempre, ele sendo o rei da cocada preta, que nem se diz. Senira e Guaneci, eu acho que era legal a gente começar falando um pouquinho sobre o que são as promotoras legais populares, né? Para quem não conhece o trabalho de vocês, não conhece a ONG Temis, explicar um pouquinho. Eu acho que vocês duas estão desde a década de 80 envolvidas, né, com esse trabalho, são precursoras nesse trabalho de promotoras legais populares, mas explicar um pouquinho para quem não conhece como é que funciona essa rede, como é que é essa articulação a partir da periferia de Porto Alegre de apoio e suporte às mulheres. Então, as promotoras legais populares, né, são formadas pela Temis, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, que é uma ONG feminista. Ela nasceu lá em 92, então já tem 30 anos de história. E a proposta das 3 feministas que construiu essa ONG era justamente formar mulheres na periferia com conhecimento e acesso à justiça, porque há 30 anos atrás não tinha essa rede, que hoje tem, um pouco fragmentada, mas tem. Então, quando a Temis pensou essa formação de promotoras legais populares, ela pensou justamente nisso, formar mulheres com conhecimento, com informações de como que se dá essa rede de atendimento, de serviço às mulheres. Aí pensando no jurídico, pensando na assistência social, pensando na saúde. Então, hoje, ser uma promotora legal popular é você estar informada, né, com conhecimentos para poder apoiar e ajudar outras mulheres. Na verdade, a gente sempre diz que lá na periferia, os serviços, o Estado, aliás, e os serviços também, os serviços do Estado, ele não chega. Pela distância, pela falta de equipe, de pessoas, mas lá tem uma promotora legal popular que escuta, que acolhe outras mulheres, né? E o nosso trabalho, ele se dá literalmente em rede. Nós atuamos com os CRAS, com os CRES, com o Conselho Tutelar, postos de saúde, serviços de saúde, porque como a gente já está há um bom tempo nessa caminhada, né, Senira? A gente é muito conhecida. Então, os serviços buscam o nosso apoio, principalmente quando tem uma situação de violência grave, né? Que eles não conseguem enxergar a saída. E isso é importante porque a gente nos faz também estar todos os dias buscando conhecimento e informações, porque a gente não sabe tudo. Uhum. Eu estou há 28 anos PLPs e eu ainda estou aprendendo todos os dias como ser uma PLP. E esse trabalho, ele é importante porque se dá na rede. E a gente sempre diz, por mais profissional que aquela pessoa seja médico, advogado, professor, seja o que for, não existe trabalho sozinho. O trabalho, ele tem que ser coletivo, ele tem que ser em rede, né? Então, por isso que o nosso trabalho, uma das nossas aulas, principalmente, né, Senira, é como tu trabalhar em rede, né? O que é trabalhar em rede? Trabalhar em rede é tu fazer parceria, estar dentro dos espaços. Como eu disse no início, as promotoras legais populares, elas estão em todos os espaços, né? Movimentos, conselhos, né? Justamente para adquirir conhecimento e para fazer essa troca, né? Essa parceria. Então, eu sempre digo, né? Ser promotora legal... Às vezes as pessoas perguntam, o que é ser uma promotora legal popular? Eu sempre digo assim, ó, ser promotora legal popular é promover legalmente a informação para a comunidade. Isso é ser uma PLP. A gente promove legalmente, né, Senira, as informações para a sociedade, para a comunidade, né? Uma coisa só, Vanessa, desculpa te complementar, que eu acho que é importante destacar, é que são sempre mulheres da comunidade, né? Sim. Não são pessoas que vêm de fora e passam a atuar dentro dessas comunidades. Essas mulheres formadas pela Temis são mulheres que já trabalham, que já atuam, que já vivem dentro daquele já lugar. São lideranças, né? Exatamente, que já têm relações e vínculos dentro dessa comunidade, né? Porque essa é uma forma de... Porque hoje o curso é de 4 meses, né? Quando eu fiz o curso lá em 94, 95, eram 10 meses de curso. Sim. Hoje é menos tempo, mas hoje também tu tem mais acesso à informação. E esse curso, ele justamente, ele veio para as mulheres da periferia que não tiveram tempo de estudar, fazer uma faculdade, fazer um ensino médio, né, Senira? Então, a Temis pensou nesse curso de formação de PLPs para essas mulheres que não tiveram a oportunidade no tempo, né, de fazer um curso, de buscar conhecimento.
E também, eu queria muito dizer que não é só o projeto Promotoras Legais Populares. Nós temos um projeto da Temis, que eu sou apaixonada, que são as Jovens Multiplicadoras de Cidadania, que são as futuras PLPs, né? Porque elas são jovens, de 14 a 21 anos, e elas fazem um trabalho também parecido com o nosso, né? Que é levar informação e conhecimento para a juventude, né? Porque a gente lembra que quando a gente pensou esse projeto, a gente pensou assim, nossa, a gente não tem como falar a mesma linguagem da juventude, nós já somos mais maduras. Então, aí que a Temis pensou, né, em criar esse projeto, promotor JMCs, né, que são jovens falando para jovens. E tivemos agora uma campanha no Carnaval, que é Respeite as Gurias, que foi um sucesso. Aquela meninada assim falando e dando informações, e falando do respeito às gurias, que foi apaixonante, né? Senira, me conta um pouquinho de quem são essas mulheres que tu atende aqui na Bom Jesus, que estado enfim, que circunstâncias elas chegam às promotoras em busca de atendimento, de apoio, de auxílio? Tem várias maneiras que elas chegam, né? Que tem umas que ficam trancadas em si próprio, e tem outras que dizem, não, eu vou buscar os meus direitos, o que eu posso fazer, como recorrer, aonde que eu posso ir, aonde que eu não posso ir, porque elas não sabem como se locomover, aonde buscar o seu direito. Então, mas, em geral, são vítimas de violência. A maioria são vítimas de violência, ou eu também trabalho a questão muito da droga, né, aquelas maiorias das mães, que eu tenho umas ali que eu estou atendendo elas já faz 2 anos, elas são vendedoras de drogas. E daí todo mundo vem e coloca todo problema em cima delas. Mas daí um dia eu cheguei numa e disse assim, até teve uma conselheira que chegou e disse assim, a gente vai retirar esses filhos dela. Daí eu disse, olha, eu estou trabalhando com ela, junto a ela, estou tentando ajudar ela em tudo que eu posso. Daí ela disse, ok, então essa aí está nas tuas mãos, isto. Daí a gente foi redobrando e conseguindo e liberando ela da droga. Ela conseguiu um trabalho, eu consegui creche, como PLP, eu fui na creche, fui para o conselho, o conselho fez um encaminhamento, coloquei os filhos dela na creche. Está na creche hoje os 2 filhinhos dela, um com 3 anos e o outro com 5. Daí, essa outra mulher, eu estou até hoje lutando com ela, mas às vezes eu fico pensando, ela tem que sobreviver. Sou contra as drogas, sim, né, gente? Nunca é a favor da droga, mas ela, dentro daquela droga, para ela sobreviver. Porque ela tem uma filha que ela carrega pela mão e uma outra no colo. Daí o que ela me disse? O que tu queres que eu faça? Não consegui uma creche, a gente não consegue emprego, porque o que a gente sofre mais, as mulheres sofrem dentro da periferia, é não ter onde deixar o seu filho. Porque a gente tem as creches, mas as creches, às vezes, traz uma criança lá do outro lado e esquece que tem aquela criança ali que está precisando do apoio. Daí ela disse, eu me sustento meus filhos através da droga. E eu, falando com ela, eu disse, olha, quantas famílias tu já destruiu? Ela disse, foram destruíram a minha família primeiro quando me ofereceram a droga. E daí tu faz o quê? E outra coisa, a gente teve agora um trabalho no sábado, a gente olhando, nós da Bom Jesus, a gente é a maior periferia que tem dentro da região da Bom Jesus, inclusive a gente tem o mapeamento, tem tudo, começando aqui na Cristiano Fischer até Antônio de Carvalho, o bolo mesmo é aonde tem mais periferia, Dignéia, Mate Sampaio, a Vila Fátima Pinto e a Pinto. A Fátima é a Fátima Pinto. Então, tu olhando ali, tu vê que aquela aglomeração que a gente fez em vermelho, a aglomeração que tem dentro daquilo ali, e o que essas pessoas, essas mulheres sofrem. Porque elas, às vezes, elas não têm nem de onde tirar o alimento, vão buscar, muitas não têm, que eu coloco muito a questão, por que eu brigo com os governos, com isso tal e tal, a questão, como que ela vai acessar alguma coisa se ela não tem um endereço fixo. Mora dentro de um balão, ali não tem endereço, não tem água, não tem luz, é tudo, eles fazem os gatos, né? E ela não tem ter acesso a isso. Às vezes eu fico até brigando, às vezes eu já tive brigas em questão esse tal de Bolsa Família. Todo mundo precisa, a gente sabe que o Bolsa Família todos precisam, mas às vezes o Bolsa Família tem pessoas que não precisariam e recebem, enquanto aquela que está lá dentro da periferia, que não tem acesso a nada, nem a um comprovante de residência, ela não tem esse direito.
Para nós que somos assim, eu nem digo como PLP, porque eu sou uma liderança comunitária, e eu vivo diretamente dentro dos piores lugares que existe, eu vou, porque é onde está mais a precariedade. Sim, vocês estão trabalhando diretamente com quem está na ponta de Na um sistema, ponta né? do sistema, no onde lugar ali, mais vulnerável, ali é onde tu de vê endereço, coisas de assim, Onde os acesso a serviços tudo. não chegam. os Exatamente. serviços não chegam, nada chega. Aonde tu vê coisas assim que tu pensaria, a gente está em 2023, que não existiria mais isso, mas ainda existe. Aquela pessoa que mora dentro do valo, aonde os esgotos pegam e derrubam tudo, aquela pessoa que não tem um banheiro, não tem uma água encanada, não tem uma casa. Pensando um pouco em Porto Alegre, né, a gente tem visto as discussões centrais na mídia e trazidas pelo poder público muito voltadas para uma bolha, a gente pode dizer, né, para a região mais central de Porto Alegre, para a Orla do Guaíba, para o centro, Isto. para o Bonfim, para a região da Redenção, para a região do Quarto Distrito, onde também tem algumas vilas numa situação de bastante vulnerabilidade. Mas a gente vê pouco essa discussão dessas áreas que são gigantescas na periferia, como a Restinga, como a Zona Leste, que ali vai ter uma série de bairros A reunidos. série de bairros. E vocês estão nos falando diretamente de questões que nem são problemas de agora, né? São questões históricas, né? Da falta de acesso à escola, à creche, a saneamento básico, as coisas mais primárias. Porque assim, inclusive que nem eu digo assim, ó, faz 36 anos que eu moro em Porto Alegre. Não, vai fazer 37 anos. Eu nunca vim, eu vim do interior, eu chegando em Porto Alegre, eu já comecei a brigar em discussão pelas questões de área de risco. Eu não sei se vocês conhecem a parte do Morro Santana das Laranjeiras, a gente fez 3 vezes, desde aquela época, de 86, eu brigo por essas famílias. E elas estão dentro da área de risco. Já pegou fogo, já desabou os morros, já aconteceu várias e várias coisas. Daí foi feita uma construção com o governo, não sei se foi o governo, o prefeito, que era na Protásio Alves, que seria para recolocar aquelas famílias, que eram, naquela época, 72 famílias. E olha como cresceu. Deve ter em torno de 200, 300 famílias hoje. E elas continuam lá ainda. Por isso que eu estou falando, quem tem acesso aos seus direitos e tem o comprovante de residência, ele tem acesso a tudo. Quem não tem acesso a nada. Nessa questão da ocupação das áreas de risco, a gente vê muito uma discussão de fora para dentro, ou de cima para baixo, de quem está olhando de fora dizendo essas pessoas têm que ser removidas, né? Isso é um absurdo. E, de fato, essas pessoas estão correndo muitas vezes risco de vida, né? Mas o olhar de vocês é diferente porque é um olhar de dentro para dentro, né? Sim. É de quem está lá todos os dias acompanhando a situação dessas famílias e muitas vezes sabendo que elas não têm escolha, elas não estão lá por uma opção, né? Não. E outra questão, eu já briguei muito aqui pelos valões da Bom Jesus, que nem eu digo. Eu perdi uma colega do grupo por leptospirose. Imagina, por morar dentro de um valo, onde o valo estourava e ia tudo para dentro da casa dela. Ficaram de fazer isso, tá tudo do mesmo jeito. Se vocês pegarem e saírem e irem até ali dentro dos becos, vocês vão ver dentro dos valos as famílias que moram ali hoje. As famílias moram dentro do lixo, dentro do esgoto, uma casinha palafita, assim, que se tu olhar, se tu entrar dentro, vai dizer, não, se eu entrar, essa casinha vai cair. E o governo não está nem aí. E que nem eu digo, a gente briga. A gente vai, a gente briga, essas pessoas vão à luta, vão, e eles buscam os seus direitos, mas vão buscar aonde? Vocês acham que eles vão fazer pela periferia? Eles vão fazer para o central, para o centro, para onde as vilas são maiores, aonde se enxergam, onde os governos enxergam mais. Não dentro de uma periferia, onde tem as pessoas dentro de um valo, onde tem as pessoas morando nas palafitas, nas pedreiras e subindo morros. Eles jamais os governos vão ver Vocês que chegaram aqui nos anos 80, como é que vocês veem a Porto Alegre de hoje, 35 anos pelo menos depois, em comparação com aquela Porto Alegre, a Porto Alegre da periferia, né? Como é que eram os bairros que vocês chegaram nos anos 80 e o que mudou nessas regiões da cidade hoje, 35 anos depois? Eu, inclusive, assim, para mim, mudou muito. Porque quando eu cheguei a morar no Morro, que eu vim direto da Argentina, fui direto ao Morro Santana Laranjeiras. Chegando em Laranjeiras, não tinha nem casa para a gente morar. E a família do meu esposo, que morava ali, também não tinha. A gente foi morar dentro de um casebre, caindo, dormindo com os pés para fora. Mas dentro da vila, não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha nem sequer luz e nem água encanada.
A água vinha do morro, lá de cima do morro, numa bica, onde todos os moradores se uniam, faziam uma fila e cada um levava a sua água. Assim a gente viveu. Daí um dia, não, vamos transformar. Daí a gente chegou e já começamos a fazer a transformação. Meu esposo foi atrás da luz, colocamos a luz dentro da vila. Daí depois eu comecei a ir para dentro do orçamento participativo. Primeira coisa que eu consegui foi o esgoto cloacal. Colocamos o esgoto cloacal, depois de conseguir o asfalto, depois de conseguir ir fazendo as melhorias. Hoje, a gente conseguiu depois mais tarde um posto de saúde, mas nada disso tinha. Porque ali tinha pessoas que moravam há anos e há anos ali dentro, mas nunca tinham coragem, e como tem muitos que até hoje não têm coragem de ir buscar o seu direito, de correr atrás. Por isso que eu sempre digo, a gente, uma andorinha sozinha não faz verão, mas aonde nós pegar vários da comunidade e levar, a gente consegue. Porque nem eu sempre digo assim, ó, vamos para frente da prefeitura, vamos lá brigar. Em questão de saúde, questão de creche, em questão da educação principalmente, a gente vai para frente da prefeitura, vamos buscar os órgãos públicos, eles não vêm até nós, eles não escutam 2, 3 que vão lá, então vamos formar um grupo, vamos lotar o ônibus e vamos acampar na frente, é o que a gente faz. E Guaneci, quando nos anos 80 a Restinga ela estava ainda num processo inicial de formação e ela é muito afastada da cidade, né? Agora a cidade até chegou lá perto da Restinga, né? Mas na verdade eu estou em Porto Alegre há 42 anos, né? Quando eu cheguei em 80, nunca vou esquecer, 1º de fevereiro de 80. Eu morei na Vila São Vicente Marte, lá na subida da Otto Niemeyer, morei um tempo lá. Depois eu morei, 5 anos eu morei lá, depois morei 1 ano e meio em Gravataí, e agora já faz 36 que eu moro na Restinga. Então eu gosto de falar da Restinga, porque é a minha vida ali, né? Foi ali, eu digo que eu sou o que eu sou porque eu moro na Restinga. A Restinga me transformou na mulher que eu sou hoje, né? E quando a gente chegou ali, um exemplo que eu gosto de dar, meu filho que tem 42 anos tinha 6, as escolas municipais, que é ali do Ovino Fonton, que é perto da minha casa, não estava pronta. Então eu já entrei, já me mudei, e a minha vizinha, que é minha comadre, minha colega PLP hoje, a Salete, ela já me convidou para a luta, que ela tinha vários filhos, né, também que não tinha escola. Então eu já comecei ali, né, lutando pela educação, e até hoje a gente luta pela educação. Então, por exemplo, a Restinga, ela era bem menor, o Barro Vermelho era barro vermelho mesmo, não tinha asfalto, a João Antônio da Silveira era areião, não era asfaltada, que nem a Avenida do Trabalhador é hoje. Então teve muitas mudanças, mas também, eu digo que a Restinga é um exemplo para outras regiões, aumentou muito a população e as demandas sociais também aumentaram. Porque as pessoas vêm do interior para a capital para melhorar de vida, para conseguir trabalho. E quando a gente olha para as mulheres, quando a Senira fala muito bem dessa situação das mulheres, é muito difícil, porque se hoje tu não consegue uma escola infantil, para aquela mulher que é mãe solo colocar seus filhos na escola infantil para ela trabalhar, eles vivem numa vulnerabilidade social que também é uma violência, porque tu não ter dignidade de ter onde morar, não ter o que comer e principalmente dar para os seus filhos, isso também é uma violência. E de quem é a responsabilidade de tu ter habitação, saúde, educação? É do poder público. A Constituição Federal diz isso. É a responsabilidade do poder público. Só que o poder público também dá várias desculpas, que é falta de recurso, que é falta de equipe técnica. Então, o poder público é que não está fazendo a parte dele. Porque nós, a sociedade, principalmente as mulheres, que somos 65% de maioria, e eu digo que nós somos 65% mãe do restante da população, nós estamos na luta em todos os espaços, né? Para que a gente tenha essa dignidade de ter onde morar e aonde viver, né? Então, quando a Senira fala dessa vulnerabilidade social, eu fico visualizando lá na Restinga e outras regiões que a gente conhece, isso que a gente também viu. Eu fico pensando assim, a gente viveu na minha juventude, e eu fui uma pessoa que vim do interior, eu sei o que é fome, o que é frio, mas eu pensei que eu nunca mais fosse ouvir essa palavra. E agora, principalmente da pandemia para cá, né, Senira? O que a gente escuta de pessoas, principalmente as mulheres, dizendo, eu estou com fome.
Tanto que hoje, na Capela Santo Antônio, da qual eu faço parte na Restinga, o ano passado a gente criou um projeto chamado Sopão Solidário, e tem tantas outras iniciativas, a Senira também tem no movimento dela. A gente precisou criar um espaço de pelo menos uma vez no mês ter uma alimentação para aquela família, né? E vamos começar tudo de novo agora com esses projetos, porque agora vem o inverno, vem as dificuldades. E eu digo assim, ó, se as pessoas tivessem um trabalho, elas jamais precisariam de Bolsa Família, de um auxílio daqui, um auxílio dali, ou de um projeto social para dar conta, principalmente da alimentação. Então, o que se precisa é educação, trabalho e saúde. Mas para que se consiga isso, precisa principalmente educação. Ter escola perto da sua casa, porque o Estatuto diz isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É direito daquela criança estudar perto da sua casa, é direito daquela criança fazer parte de uma escola infantil onde está em segurança, né? Nem sempre é segurança, quando a gente olha para trás e vê aquela tragédia lá daquela escola infantil, né? Eles estavam num espaço seguro. Mas daí a gente pode fazer uma outra discussão, o que aconteceu com aquele episódio, né? Mas estar dentro de uma escola, seja ela infantil, ensino fundamental, para mim é segurança, sim. E como é que estão as escolas da Restinga hoje? As escolas da Restinga estão super lotadas. Nós temos hoje, então, em torno de 8 escolas, entre 5 municipais e 3 estaduais. Hoje, inclusive, sexta-feira nós tivemos reunião da rede, onde é a rede da Restinga Extremo Sul, que são as escolas, os serviços de assistência social também, as lideranças. Na Restinga, o nosso Conselho Tutelar informou que está faltando 450 vagas para ensino fundamental, primeira série. Gente, aonde que isso aconteceu? Uma criança com 7, 8 anos não estar na escola porque falta vaga. E quando eles conseguem entrar na justiça e conseguir a vaga, mandam para um espaço muito longe, do outro lado da cidade, como você já dizia. Cada bairro tem que olhar suas características. Quando tu pega o mapa da cidade de Porto Alegre, tu pode ver que a Restinga está lá num cantinho isolado. A Restinga é 30 quilômetros do centro de Porto Alegre. Quando uma mulher vítima de violência precisa fazer um boletim de ocorrência, ela tem que andar 30 quilômetros para chegar na delegacia da mulher. E assim por diante. Então a Restinga ela é muito longe dos espaços de proteção, seja de segurança, de saúde, né? E essa é a nossa luta árdua já há 40 anos. E às vezes eu olho assim, nossa, eu acho que eu não fiz nada da vida, porque eu não consegui o que a gente queria, que era ter saúde, né? Ter habitação, ter educação para todo mundo. Parece que a gente não fez nada. E a gente passa 18 horas por dia pensando, articulando, ligando, conversando, reunindo, né, Senira? Para poder conseguir alguma coisa. Todas essas transformações que vocês mencionam nos bairros de vocês dessas últimas décadas, a gente percebe que elas passam por um movimento da comunidade, né? Por um trabalho da comunidade, demandar para o poder público ir atrás, lutar e correr. Nunca é um movimento, né, do poder público indo lá e percebendo as necessidades. É nós que temos que dizer. E muitas vezes o poder público só enxerga as nossas necessidades quando acontece uma tragédia. Aí quando acontece uma tragédia, eles enxergam o valão que está ali, né? Aí eles enxergam todas as demandas e os problemas sociais que existem. Caso contrário, parece que Mas por que eles não enxergam? Porque eles não visitam a periferia. Ou quando eles vêm fazer uma visita, por exemplo, na comunidade, para ver alguma coisa, que nem foi feito ali no centro comunitário ali da SAP, que diz a SAP ali, né? Centro esportivo. Uhum. Ai, quando o Marquesã veio para vir ver ali, para fazer tudo. Eles arrumaram a rua, eles colocaram uma plaquinha dizendo que a minha rua era Joaquim Porto Vila Nova, sendo que a minha rua é T. Eles arrumaram todos os buracos que estavam na rua, arrumaram, ajeitaram tudo. Por quê? Porque ele ia passar por ali, para dizer que eles estavam fazendo alguma coisa. Só que eu fui ali no momento e reivindiquei. Eu disse, por que isso que vocês estão fazendo agora? Porque o nosso prefeitinho amado, ele vai passar pela minha rua hoje? Então hoje vocês vieram e arrumaram. E por que no outro momento ele não enxerga o que está acontecendo dentro da comunidade? O cara disse assim, olha, eu não sei o culpa, sou apenas um funcionário. Não, mas eu estou te falando isso porque tu também deve ser morador dentro de uma vila.
de dentro de uma comunidade, onde tu não tem nada do que está sendo feito hoje lá, está pior que está aqui. É o pior que é verdade. Então, tu se depara assim, ó, com uma coisa incrível que pareça. No momento que eles querem, que eles vão estar no momento, eles fazem. Mas eles nunca lembram daquela família, aquela pessoa, aquele idoso, aquele cadeirante que está ali, ó, porque eu briguei já dentro do orçamento desde 2012, vocês sabem o que é isso, brigando para asfaltarem o beco T3, que é na frente da Escola Mariano Becker. Porque ali tem cadeirantes, tem senhora de idade, e aquele beco ali, que não é um beco, é um acesso bem largo, onde entra carro e sai carro. Ele não tem asfalto. E até hoje não foi feito. É o único que não está feito, não foi feito o asfalto, está daquela maneira. E eu já briguei tanto, eu já pedi tanto, daí eles vêm e olham, que é nesse beco que entrando ali que tu vai ver tudo o que acontece ali dentro. É aquelas casas caídas dentro do valão, aquelas famílias dentro do lixo ali, com o resto de animais mortos, coisas mortas que vem, que quando chove vem tudo que tem, né? Vem tudo para dentro, entra para dentro de casa. Isso eles não enxergam. Que ali tá, o cadeirante tem prioridade. Aonde um cadeirante, um cego, que tem que andar com a sua muletinha tem prioridade? Só na parte central, aonde se enxergam, porque onde eles não enxergam, ninguém tem o direito. Acho importante também, né, Senira, dizer também que a Zona Sul está vivendo um problema muito sério. Que a Zona Sul, que eu falo, toda a Zona Sul, né? Que hoje, acho que de uns 10 anos para cá, né, Senira, muitos empreendimentos foram para lá. Empreendimentos que eu digo residenciais, né? Muitos condomínios. Tantos condomínios da Minha Casa Minha Vida, quanto outros populares e quantos outros condomínios na Hípica, que é o do poder aquisitivo maior. Só que com isso, acho que talvez umas 50 mil pessoas para mais que foram morar lá nesses empreendimentos, o poder público não pensou em aumentar as escolas, os postos de saúde, o transporte, a Restinga, gente, a gente sai da Restinga com o ônibus lotado. Então, quando ele chega na saída da Restinga ali, antes da Hípica ou na Hípica, as pessoas que precisam do ônibus ali, às vezes elas não conseguem subir no ônibus, entendeu? Porque eles não pensaram nessa ampliação dos serviços. Como é que tu vai levar um condomínio de 5 a 10 famílias, 5 a 10 mil famílias, né? Que acho que tem muito mais, né? Porque tem vários condomínios, tem várias ocupações na Restinga. Do lado da rua onde eu moro tem uma ocupação. Então, chegou muitas pessoas para morar naquela região, que é a Zona Sul, mas não foi pensado na ampliação dos serviços. Então, quando a gente pensa a relação com Porto Alegre, eu penso dessa forma, que Porto Alegre não está olhando para nós. Porto Alegre não está olhando para a periferia e não está pensando de que forma que aquela região, que aquele condomínio ali com 400, 500 apartamentos, que dá em torno de 10 mil pessoas, vai precisar do posto de saúde, vai precisar de uma escola infantil, de uma escola de ensino fundamental, ensino médio e assim por diante. E trabalho, principalmente. A gente sabe que a gente pega o ônibus muito cedo, às vezes. Tem pessoas da Restinga que pegam 2 ônibus e vão trabalhar na Zona Norte. São 2 horas para ir e 2 horas para retornar. Mais 8 horas de trabalho. Então, como que essa pessoa vai sair 5 horas da manhã e vai voltar às 21 horas da noite? Quem vai levar os filhos para a escola ou para a escola infantil? Quem vai cuidar dessas demandas que os filhos precisam, né? Então, precisava pensar também geração de renda para as pessoas e principalmente para as mulheres, que são a maioria, para a Zona Sul de Porto Alegre. Isso não é pensado. A Zona Sul é um lugar dormitório. Não tem fábricas, não tem empresas. E as poucas empresas que tem, o pouco comércio que tem, que não é pouco, é bastante até, eles são comércios familiares. É a família que cuida. Sim, não vai gerar emprego. Não gera emprego. No máximo que gera é 1, 2, né? Mas são comércio que a gestão é feita pela família, entendeu? Então, quando a gente pensa essa relação de Porto Alegre, né, com a sociedade, eu penso isso. Porto Alegre tem que pensar. Eu não digo Porto Alegre, porque eu amo essa cidade. Eu digo os gestores estaduais, municipais, federais, têm que pensar de que forma que vai dar conta dessa demanda que começa pela habitação, porque vai todo mundo morar na Zona Sul,
Mas e o restante das demandas? Vocês falando me lembrou um ponto. Na pandemia, a gente fez uma matéria, quando começou ali a vacinação das crianças, né, quando abriu a vacinação para as crianças, e a procura estava muito baixa, né, poucos pais levando as crianças para se vacinarem. A gente sabe que tem um movimento anti-vacina no país inteiro, né, de pessoas que não entendem a importância, e aí de toda uma campanha de divulgação de informações falsas ou de desinformação. Mas não era só isso, a gente se deparou fazendo essas reportagens que muitas vezes as mães, os pais, principalmente as mães, a gente sabe, estavam trabalhando o dia inteiro e elas não tinham condição de levar essas crianças nessas unidades de saúde para receber a vacina. Não chegava no horário que o posto estava aberto. Exatamente, muitas vezes o posto da comunidade, o posto mais próximo não estava vacinando e ela não tinha condições de depois do trabalho ir até a sua casa, pegar essa criança e levar até uma unidade onde tinha vacinação. Então, uma série de problemas que a gente percebe nisso que vocês falam, que vão aparecer lá nessa outra ponta, né? Por que a gente olha e as taxas de vacinação tão baixas? Porque tem todas essas questões envolvidas de mobilidade, de falta de creche, de falta de emprego perto do lugar de trabalho. Tudo isso que vocês falam vai atravessar as políticas públicas do país inteiro, né? E pensando na vacinação, eu lembro que eu sou do Conselho de Saúde local, do meu posto, né? Onde até quinta-feira a gente tem reunião. Tem bastante coisa para dar conta. Onde teve a reunião do Conselho Distrital de Saúde, onde envolve toda a saúde primária, né? Todos os postos da Zona Sul. E eu lembro que a gente se juntou justamente para que a vacinação viesse no sábado nas escolas. E assim que a gente conseguiu que a Secretaria de Saúde trouxesse a vacinação no sábado nas escolas... Demorou para colocar nas escolas. Demorou. Né? Mas eu lembro que na Lidovino Fonton, que é atrás da minha casa, onde meus filhos estudaram, eu lembro que o enfermeiro, que era o coordenador, ele ficou impressionado, Senira, porque assim, ó, a quantidade de crianças da primeira dose, e outra coisa que as pessoas não se dão conta, assim, a sociedade não se dá conta e o poder público. Eu lembro que na minha escola aconteceu isso, eu digo a minha escola porque é minha escola, né? Sabe que nas regiões do tráfico também, é difícil também, às vezes, aquela família, eu lembro que no meu caso lá, teve um adolescente de 15 anos que já tinha passado há horas a idade dele de se vacinar. Só que ele não conseguia sair da linha amarela. E daí o enfermeiro profissional, do jeito que ele era, disse, não, a gente vai vacinar sim, porque ele tem direito à vacina. Se ele não fez, foi por circunstância social e assim por diante. Então, eu acredito que ainda a gente vê um número baixo de vacinação. Mas agora os postos, né, que inclusive na Zona Sul, é o Hospital Vila Nova que está gerenciando os postos. Eu sei que em cada região tem uma sociedade aí que tá fazendo a gestão. Tem que ir para as escolas também. E tem que ser no sábado. Tem postos que até estão abrindo sábados. É raro, mas tem. Porque é isso, tu tem que... Não adianta ter o serviço se as pessoas não tiverem acesso. Eu sempre digo isso. Tem que ter acesso. Porque a mulher é vítima de violência e não procura apoio, não procura ajuda. E cadê o acesso? Cadê a delegacia mais perto? Cadê o juizado que vai dar conta daquele processo? Porque essa é uma discussão separada, né? Essa discussão entre o acesso e o serviço, né? O serviço, ele pode existir, enfim, pode até funcionar bem quando a pessoa consegue chegar ali no acesso, embora a gente saiba que também tem seus problemas, né? Óbvio, mas esse acesso, ele muitas vezes começa com não ter informação, né? A pessoa não sabe para onde acessar, onde ela pode ir, qual é o endereço que ela tem que ir, mas são coisas separadas, né? Que às vezes o poder público fica muito fixo no acesso, até às vezes, inauguramos tal sede do negócio, e tu vai ver ali no centro. Como é que faz para quem tem que pegar 1h30 o ônibus na Restinga? Eu sempre digo assim, quando a gente lida com mulheres em situação de violência, eu sempre faço essa fala. Quem vai me ouvir sabe disso que eu vou repetir sempre, né? Tipo a Restinga, né? Uma mulher que sofre uma violência doméstica, que precisa chegar até a delegacia especializada da mulher, como que ela vai chegar lá se ela não tem passagem, se ela não tem com quem deixar os filhos, né? Eu sempre digo assim, se ela vai tomar um banho, se arrumar, ir lá no CRAS pegar uma passagem para ir até a delegacia da mulher, fazer um BO para conseguir a medida protetiva, ela não vai ir, porque a dor já passou, o medo voltou e ela não vai conseguir. Então, por isso que a gente sempre diz assim, os serviços, eles têm que ter acesso. Não adianta ter que nem tu falou, um lugar maravilhoso ali, mas daqui a pouco não tem nem acessibilidade para uma pessoa cadeirante
chegar naquele serviço, né? E quantas vezes a gente já viu isso? Não tem nem acesso, não tem nem como passar uma cadeira de roda ou uma pessoa com deficiência visual circular numa rua cheia de buraco, cheio de valo, cheio de tudo. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, né? Então, e eu acho que é isso que está faltando Porto Alegre, olhar um pouco mais com carinho, o acesso aos serviços e principalmente que pessoas acessam esses serviços. Porque se eu tenho condições de pegar um carro e ir num lugar, ok, mas e se eu não tenho? Como é que eu vou acessar esse serviço? Né? Então, acho que a gente tem que olhar essas demandas, e a gente sempre diz assim também, né? Ter nos espaços, né, pessoas sensíveis àquela demanda. Porque tu saber acolher, saber escutar, saber ouvir uma pessoa, a sua demanda, tu pode até dizer não, nós não temos nesse momento. Mas se tu diz um não com carinho, com cuidado, aquela pessoa entende. Mas se tu diz um não quando a pessoa nem entrou na porta, aquela pessoa já sai dali, ou não é, né, colega Senira? Entendeu? Eu, talvez por estar há muito tempo nessa luta, assim, né, eu sempre tomo muito cuidado no saber acolher, saber escutar, saber ouvir aquela pessoa. A gente trabalha com mulheres, sim, 90%, mas eu também escuto outras pessoas, outras demandas, né? E talvez eu faço aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Saber me escutar, saber me acolher, saber me ouvir. Saber tratar a mulher ali com amor e carinho, né? E dedicação para ela, né? Porque ela já vem daquela vida sofrida dela, né? Já passou por tudo que ela passou naquele momento, ou a vida toda, e tu chegar e falar com ela com mau jeito, com uma cara de feia, tal e tal. A gente tem que estar sempre rindo, dando carinho e entender o que ela está passando. E deixa eu te perguntar para vocês, para ti, Senira, como é que faz quando o trabalho de vocês é justamente ser o intermediário entre o poder público, né, e aquela vítima de violência? Entre o Estado e o serviço. Exatamente. E como é que funciona quando aquela mulher chega no serviço e toma uma porta fechada, é atendida por alguém de má vontade? Como é que convence essa mulher a voltar a procurar o serviço, a entender que precisa denunciar, ou que tem o direito, na verdade, que tem esse direito de ter uma medida protetiva? Inclusive, eu tive uma que ela teve 2 vezes, ela foi até a delegacia, ela chegou lá na delegacia da mulher, ficou esperando uma tarde toda, da 1 da tarde até as 5h30, e não foi atendida. Na segunda vez que ela foi, aconteceu a mesma coisa. Ela pegou, ela veio me procurar, eu disse, não, agora quem vai contigo vai ser eu. Porque a gente tem mais acesso como promotora, né? Daí eu cheguei, eu disse, daí já olharam com a careta na cara, assim, né? Tinha um homem, em primeiro lugar tinha um homem sentado. Daí eu disse, não, eu quero ser atendido por uma mulher. Daí ela veio, né? Daí olhou para a mulher, claro, já tinha visto ela 2 vezes ali. Daí olhou, daí eu disse, não, ó, meu nome é tal, sou promotora legal da Lei da Maria da Penha, tá aqui meu crachá, que nós temos o nosso crachá, né? Mostrei, ok, entra, vamos atender, tal e tal. É outra maneira de ser atendido. Ela disse assim para mim, eu não acredito, Senira. Mas a gente quer que todas as mulheres fossem bem atendidas, que não fosse uma PLP Senira, uma PLP Guanici, ou uma Temes, né? Porque a gente construiu esse trabalho também, né? Que eu lembro, não sei se a Senira lembra, mas quando a gente se formou lá em 90 e poucos, quando a gente chegava num espaço e a gente se identificava enquanto promotora legal popular, as pessoas tiravam sarro da nossa cara. Mas de tanto a gente participar das lutas, construir articulações, construir propostas, né, fortalecer as políticas públicas, hoje a gente chega, que hoje a gente é mais conhecido que as pedras, né? As pedras do caminho. Mas hoje a gente chega, chegou a Guanici, chegou a Senira. Mas a gente não quer isso. A gente quer que todas as pessoas tenham o mesmo respeito, o mesmo atendimento. É para isso que a gente luta. É importante lembrar, para quem não sabe, que a Temes fez parte do consórcio que ajudou a escrever a Lei Maria da Penha. Sim, lá em 2006. 2006. Eu estive lá, tu também foi, né? Nós também fomos. E é tão importante lembrar isso, Ana, porque ela foi escrita em 2006 e o projeto Promotoras Legais Populares começou em 93. E muitas orientações que está ali na Lei Maria da Penha é baseado no nosso trabalho, na prática, lá na ponta. Como que a gente quer que uma mulher seja bem atendida na delegacia? As políticas públicas de proteção. Tem muito ali da lei que é o trabalho concreto, de fato, que a gente realizou
de 93 até 2006. E a gente sempre fala, né, que a Lei Maria da Penha, ela é a terceira melhor lei do mundo. O que a gente precisa é que as pessoas que têm a responsabilidade de tirar ela do papel, cumpra-se, para que dê tudo certo. E pensando na Lei Maria da Penha, foi bom que você falou, Ana, eu quero te dizer que o ano passado, dia 13 de agosto de 2022, nós também temos no Rio Grande do Sul... Mostra aqui para essa câmera, Maria Nós Guarnici. temos a Associação de Promotoras Legais Populares do Rio Grande do Sul. Então, o ano passado, nessa data, 13 de agosto, nós realizamos o 3º encontro estadual de promotoras legais populares. Tinha mais de 100 mulheres lá, tu imagina mais de 100 mulheres. O dia todo, né, Senira? Discutindo propostas do que nós queríamos que os serviços e o poder público desse conta. Então, nós criamos a nossa agenda de direitos. Então, aqui fala da violência doméstica, fala da implementação da lei, o que tem que melhorar, das garantias, fala da violência sexual, né? Fala da violência sexual reprodutiva. Então, aqui eu vou deixar para vocês, tá? É um material muito rico, né? E aqui... E quem quiser acessar, o pessoal que está na audiência, como é que faz para acessar, para ter acesso? No site da Temis. Entrando ali no site da Temis, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, ali tem as nossas publicações, tem ali todo o trabalho que cada uma das áreas realiza, porque tem as promotoras legais populares, tem as JMCs, mas a Temis tem um trabalho maravilhoso também, que começou lá em 2014, com a Lei 150, que é o trabalho das trabalhadoras domésticas, que hoje a Temis trabalha nacionalmente com esse tema, e é muito bacana. E é muito bacana também o quanto essas mulheres têm aprendido, né, com as informações e o conhecimento que a Temis leva junto aos sindicatos, né, das trabalhadoras domésticas. Tem uma parceria com a FENATRAD, que é o Sindicato Nacional, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E é incrível, né, quando a gente fala de violência, que ainda hoje, né, 2023, tu ainda tem denúncias de mulheres trabalhadoras domésticas sofrendo assédio moral, sofrendo cárcere privado e tantas outras violências. É um dos trabalhos que mais aparecem nos análogos da escravidão, né? Sim, ainda hoje, 2023. Então, a gente é muito feliz, né, Senira, de fazer parte da Temis, de ter recebido essa formação, porque ela nos transformou enquanto mulheres, enquanto cidadãs, e a gente tenta um pouquinho também transformar essa sociedade aí. Porque é difícil, né? Meninas, eu vou fazer uma última pergunta para vocês. A gente já está aí há um tempo tomando o tempo precioso de vocês, mas eu acho que conversa um pouco com tudo isso que vocês nos falaram do trabalho de vocês como promotoras legais populares e também um pouco sobre Porto Alegre, as discussões do que pode ser feito para a cidade caminhar junta, né? Bairro, zona central, para uma evolução conjunta. A Temis faz muito esse trabalho em rede, né? Vocês falam muito da importância da rede, né? Uhum. O que vocês acham, o que vocês veem da experiência de vocês na periferia de Porto Alegre, desse trabalho em rede, desse trabalho com mulheres, de fortalecimento, que podia ser proposto para a cidade inteira? O que vocês enxergam desse trabalho em rede, que é tão importante, que não está sendo disseminado no resto de Porto Alegre? Como é que vocês veem essa questão da rede, dela se espalhar e se fortalecer por Porto Alegre? Então, eu penso que para esse trabalho expandir para Porto Alegre precisa nos escutar. Porto Alegre precisa nos escutar. A gente participa de várias instâncias, mas não são as instâncias de poder que decide o que vai ser mudado, vai ser ampliado, vai ser qualificado na cidade de Porto Alegre. Então, Porto Alegre precisa nos escutar. Esse, para mim, é a estratégia para dar certo e para que melhore um pouco mais essa cidade que nós e mais 1.400.000 pessoas vivem, né? É nos escutar, porque não é que a gente sabe tudo, mas a gente tem a experiência vivida, né? E que nem eu falava no início ali, por exemplo, domingo teve aquela chuva forte na Zona Sul. A minha casa foi uma que teve a água invadida. Invadiu porque as fossas, né? As fossas, os bueiros, eles estão entupidos, eles não dão conta de transpor aquela água da chuva, né? Que vai por ali e acaba voltando, e não só a minha casa, como várias outras casas ali foram inundadas. Dando só um exemplo. E quantas vezes a gente já conversou com o poder público dizendo: precisa fazer isso, precisa dar conta daquilo. E nos escutam?
Não. Porque se nos escutasse, os problemas, seja quais forem, saúde, educação, habitação, não se repetiriam, né? Iam ser resolvidos. Então, acho que quando você pergunta sobre o nosso trabalho, né, para ampliar. Outro exemplo também que eu penso que é bem importante de dar, né, Senira? O nosso serviço de informação à mulher, o SIM, ele é um serviço, até para esclarecer, o trabalho das promotoras legais populares, ele é voluntário. Ele é voluntário, totalmente voluntário. E o SIM, Serviço de Informação à Mulher, ele se dá nos espaços cedidos pela comunidade. Nós não podemos ter gasto, porque nós já vamos ter o nosso gasto com alimentação, com transporte e tudo mais. Então, Porto Alegre, há uns anos atrás, o SIM era nos espaços públicos, nos CAR, que eram as subprefeituras, tinha no Conselho Tutelar na Cruzeiro. Hoje a gente Nossa, tem... era no CRAS. Então hoje a gente precisa ficar mendigando para os espaços uma sala para realizar um serviço que nós entendemos que é tão importante, que é atender e acolher essas mulheres em situação de violência. Então, por isso que eu digo, eu penso que para isso tudo melhorar um pouco mais, Porto Alegre precisa nos escutar. Eu também coloco a mesma questão que a Vanessa colocou. Porto Alegre tem que nos escutar, e o quanto antes, por causa que quanto menos eles nos escutam, mais eles gastam. Porque se ele escutar, cada vez que a gente for lá, Porto Alegre, os governos nos escutar, e nós levamos a reclamação do que está acontecendo, eles virem e fazer aquele trabalho, eles não precisarão fazer novamente, e aquele trabalho vai ser feito e bem feito uma vez só. Daí eles não vão precisar estar se preocupando, fulano lá está acontecendo isso, que vão ter que ir lá gastar de novo com aqueles mendigos. Porque eu já escutei essa palavra de mendigos. Então eu fico revoltada com isso. E por que Porto Alegre não escuta a gente? Não escuta as periferias? Isso é uma questão que eles têm que aprender a escutar o mais necessitado. Porque isso eles nunca fazem. É muito difícil. Sobre a questão das famílias serem retiradas do espaço onde foi construído os prédios novos ali, nos condomínios. Ali do Supremo Central Park. Ali, do Centro Supremo Park. A gente teve que brigar muito, mas já tinham sido famílias removidas dali, em questão que não tinham nos procurado. Teve outro pessoal ali que disseram que ia ajudar as famílias tal e não ajudaram. Isso também não veio ok. Daí, quando vieram nos procurar, principalmente a mim, como eu moro dentro da comunidade, a gente começou a brigar e fomos para frente da prefeitura, colocamos todo o movimento na rua, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o Movimento MST, todos os movimentos sociais que a gente conhecia e todos aqueles moradores da comunidade que estavam para ser retirados também, porque a maioria já tinha sido retirada. E começamos a brigar, a gente fomos o dia todo. E a gente conseguiu. Essas famílias continuam ali ainda. E as outras famílias que saíram, nem sequer. Eles disseram que dariam moradia, tal e tal. E até hoje tem famílias que estão morando com os seus familiares. Porque eles não ganharam a sua casa e não ganharam nada. Porque isso é curioso, né? Curioso, entre aspas, né? Porque as famílias estão lá nas periferias, nas comunidades. As comunidades estão em situações precárias, muita dificuldade de acesso. E aí chega um empreendimento de grande porte, com volume de investimento, né, de milhões e milhões de reais, e aí a prefeitura olha para essas famílias e começa a dizer, não, vocês não deveriam estar aqui. Mas aquelas famílias que estão lá 20, 30, 40 anos, quando não tinha nada, raízes, né? E aí, enfim, é nessa hora que a prefeitura olha para as famílias e para dizer, não, vocês não podem estar aqui, tem que sair. Enquanto não tem nenhum interesse comercial, as áreas estão lá, né? Então, a prefeitura, não é que ela deixe as famílias ocuparem áreas que não são mais. Até o capitalismo naquele lugar. Até o capitalismo entrar, né? Que nem foi ali. E daí tinha uma família que foi e disse assim, Senira, pelo amor de Deus, como que a gente faz? A metade da minha casa tem que sair, a metade da minha casa tem que ficar, porque eles tinham todo o processo, tudo dignado assim, quantos metros seria daqui, quantos seria dali. Como que eu vou fazer? Eu disse, não, tu não vai perder nem a metade, nem toda a tua casa. A gente vai brigar, vocês querem apoio? Então vocês vão nos apoiar e nós vamos para as ruas de Porto Alegre, vamos para frente da prefeitura, para os órgãos públicos e almoçamos aquele dia lá na Praça da Matriz. Tinha mais de 300 famílias, almoçamos lá. E daí a gente foi e brigamos o dia todo e as famílias, aquelas que resistiram, que vieram procurar a gente,
estão morando até hoje. Aquelas que outras pessoas levaram elas na água marinha, não estão, e ninguém sabe onde estão essas famílias. Estão morando com os parentes, com o irmão, com o familiar, e não tem Ou até talvez hoje. até se tornaram pessoas em situação de rua. Ou estão na rua, que nem diz a colega. Quem sabe estão sendo moradores de rua porque perderam tudo que tinha. E a área que eles foram retirados, continua aquela área ali ainda. Eles não construíram nada. Daí disseram que era para construir uma praça bonita, era para construir não sei o quê. Está ali a área jogada, criando mato, criando bicho. É isso aí que o nosso Porto Alegre tem que enxergar. É isso que o Porto Alegre precisa ver. Não só ver os ricos, Os empreendimentos milionários e esquecer daquele fragilizado que está ali morrendo, né, com tudo, sem ter nada. Gurias, a gente poderia conversar mais sobre muitas coisas, tem muito assunto, enfim, envolvendo as PLPs, envolvendo A cidade. envolvendo a periferia, né, enfim, envolvendo outras áreas da cidade que a gente não falou. A gente falou aqui do caso mais específico da Bom Jesus e da Restinga, que a Senira e a Maria Guaneci convivem, conhecem, trabalham há muito tempo nessas regiões, mas eu queria agradecer muito a vocês pela participação aqui no Dipoa, né, dizer que o Dipoa tem esse objetivo de conversar sobre a cidade, né, enfim, independente seja aquela cidade bonita da prefeitura ou a cidade real, né, que é a cidade que a maioria das pessoas vive. Então eu queria agradecer muito, Maria Guaneci, muito obrigado, Senira. Gente, nós que agradecemos a oportunidade de poder falar um pouco da nossa história, da nossa experiência, né, Senira? E a gente está à disposição, sempre que vocês precisarem, só nos chamarem. É só nos chamar que estaremos aqui para falar da realidade que a gente vive. E queria agradecer também a Ana, né, pela primeira participação aqui no Dipoa. Obrigada, Luiz. Obrigada, Guaneci, Senira. Foi um prazer fazer essa discussão com vocês. E agradecer especialmente a você que esteve na audiência de mais um Dipoa. Deixo a todos o convite para curtirem, compartilharem, mandarem no grupo de WhatsApp, se possível também seguirem o Sul 21 e a Cubo Play em todas as plataformas, né, nas redes sociais, no streaming da Cubo Play. Eu deixo meu abraço a todos e até o próximo programa.